Olha, se você acompanhou os treinos livres do GP da Bélgica recentemente, com certeza ficou com uma pulga enorme atrás da orelha. No meio daquele caos típico da pista de Spa-Francorchamps, com todo mundo tentando achar o acerto ideal, aconteceu algo que pouca gente conseguiu decifrar de primeira. De repente, parecia que o brasileiro Gabriel Bortoleto estava correndo em uma categoria completamente diferente de todo o resto do grid. Enquanto os comentaristas de TV e o público tentavam entender o que estava acontecendo, uma engrenagem muito pesada estava se movendo lá dentro dos boxes da Audi. Algo que ninguém, a princípio, soube explicar. Não era apenas uma questão de o Bortoleto ter acordado em um dia inspirado ou de ter encaixado uma volta voadora por pura sorte. Não. O que aconteceu na Bélgica foi uma manobra cirúrgica, extremamente calculada. Mas, para quem estava assistindo de forma desatenta, passou apenas como mais uma daquelas discrepâncias comuns de uma sexta-feira de treinos livres. Só que a Fórmula 1 atual não tem espaço para o acaso. E a diferença de desempenho entre os dois carros da equipe foi tão gritante que acendeu o sinal de alerta no paddock. Para você ter uma ideia do tamanho do nó na cabeça de quem estava analisando os tempos, imagine a situação. Primeira sessão de treinos livres, o TL1. O jovem Bortoleto fecha a sessão em um sólido 10º lugar, flertando ali com a zona de pontuação teórica. Até aí, tudo bem, um ótimo começo. Só que, quando você olhava para o outro lado da garagem, o Nico Hülkenberg, que é um dos pilotos mais experientes, cascudos e respeitados do grid atual, quando o assunto é extrair desempenho em uma única volta, terminou em 12º. E não foi por pouco, não. Ele ficou meio segundo atrás do brasileiro. Meio segundo na Fórmula 1 moderna é uma eternidade. É a diferença entre brigar por um Q3 ou ser eliminado logo de cara no Q1. E o mais intrigante de tudo é que, quando o pessoal achou que as coisas iam voltar ao normal no treino da tarde, no TL2, a diferença entre os dois simplesmente aumentou. O Bortoleto continuava lá na frente, engolindo os tempos do companheiro de equipe. Naquele momento, as redes sociais já estavam explodindo, com todo mundo se perguntando: será que o Bortoleto achou um atalho nessa pista? Será que a Audi priorizou o carro dele? As especulações foram para as alturas. Só que, enquanto os cronômetros oficiais iam marcando as voltas e a mídia especializada criava 1000 teorias da conspiração, a Audi estava, na verdade, executando um plano milimetricamente desenhado. Um plano que só veio à tona depois que os motores foram desligados. O próprio Nico Hülkenberg, com aquela calma típica de quem já viu de tudo nesse esporte e não se abala por um resultado de sexta-feira, foi dar entrevista. E o que ele falou desarmou completamente qualquer narrativa de crise ou de favoritismo. O Hülkenberg explicou, com muita transparência, que a engenharia da Audi optou por uma abordagem que, embora não seja inédita na história da categoria, escondeu a verdadeira intenção da equipe para aquele final de semana. Eles decidiram colocar os dois carros na pista com configurações aerodinâmicas e de acerto mecânico completamente diferentes. Mas quando eu digo diferentes, não é um clique a mais ou a menos na asa dianteira. Era uma divisão drástica. Eles dividiram a garagem ao meio. O que estava acontecendo ali era um verdadeiro xadrez de alta velocidade a quase 300 km por hora. De um lado da garagem, o carro do Bortoleto estava equipado com um pacote aerodinâmico específico, focado em um objetivo. Do outro lado, o Hülkenberg guiava um carro com características de comportamento totalmente distintas. E qual era o objetivo real por trás dessa decisão tão extrema em uma pista tão longa e complexa quanto a da Bélgica? A resposta é simples, mas genial. Coletar o máximo de dados cruzados possível no menor espaço de tempo.
Em vez de perder tempo testando uma coisa de cada vez em um único carro, a Audi usou a sexta-feira para fazer um teste comparativo em tempo real. Eles sacrificaram o resultado de tabela do Hülkenberg para mapear os limites de dois caminhos de desenvolvimento diferentes antes de tomar a decisão crucial de qual configuração escolher para a classificação de sábado e para a corrida de domingo. E é exatamente aqui que a gente entende o verdadeiro jogo de mestre, que pouquíssima gente conseguiu enxergar enquanto os carros estavam na pista. A Audi transformou aquele dia de treinos livres em um laboratório puro e bruto. Eles usaram a velocidade e a juventude do Bortoleto para testar o limite de um pacote e a consistência técnica do Hülkenberg para entender as falhas do outro. Aquele desempenho avassalador do brasileiro que parecia inexplicável era, na verdade, o resultado de um carro configurado para responder muito rápido àquela pista específica, enquanto o outro lado sofria coletando dados para o futuro. Eles não estavam ali apenas para girar em círculos e queimar combustível para agradar patrocinador. Cada milésimo de segundo coletado naquela sexta-feira foi uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Eles estavam construindo o resultado do final de semana tijolo por tijolo, bem debaixo do nariz dos adversários, mas de uma forma que só quem entende muito de bastidor de Fórmula 1 conseguiria pescar de primeira. O Hülkenberg foi um gigante ao aceitar o papel de cientista do dia, sabendo que isso faria ele parecer mais lento na folha de tempos, tudo em prol do crescimento do projeto da equipe. Isso mostra o quanto a mentalidade dessa nova Audi está focada em eficiência e em um trabalho de equipe maduro, sem espaço para vaidades bobas entre um piloto veterano e um jovem talento que acabou de chegar mostrando a que veio. O Bortoleto aproveitou a chance e entregou o ritmo que a equipe precisava, e o Hülkenberg entregou a leitura técnica que só a experiência traz. Mas agora eu quero saber de você, que acompanha o canal e vive o automobilismo comigo de verdade. O que você achou dessa estratégia agressiva da Audi de usar os treinos livres como um laboratório tão dividido? Você acha que esse é o caminho certo para eles acelerarem o desenvolvimento e brigarem no topo do grid nos próximos anos? Ou acha que isso pode acabar prejudicando um dos pilotos durante o fim de semana? Não guarda essa análise só para você, não. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Vamos debater sobre isso. E claro, se você curtiu essa análise de bastidor sem enrolação, deixa o seu gostei para dar aquela força para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe do mundo da velocidade. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.